Olá pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês como matematicamente realizar uma derivada simples. Então a forma que a gente vai usar vai ser essa daqui, que aparece logo no início do nosso arquivo. Para a gente derivar, normalmente a gente tem que ter uma incógnita, ou seja, um x, um y, alguma letrinha que a gente não sabe o valor. Sempre a derivada de um número é igual a zero, por isso que a gente sempre só vai derivar aquilo que tiver alguma incógnita. Porque na nossa função, o que aparecer, que for um número, vai ser igual a zero, quando nós formos derivar. E como é que a gente deriva? Então, essa daqui é uma função. Então, nós temos aqui um x elevado a algum expoente, que a gente não sabe qual que é o expoente. Para a gente derivar, a gente pode escrever, então, essa função com esse tracinho aqui, que é o que simboliza que está sendo derivado. E o expoente, que estava antes aqui, ele passa na frente da nossa incógnita ou do nosso número. E o expoente continua aqui, porém a gente vai fazer ele menos 1. Sempre assim. Então vamos aplicar essa fórmula de derivada simples para algumas questões aqui para a gente ver se a gente consegue compreender bem. Então aqui, ó, vamos fazer a derivada de raiz de x. Vou pegar a definição, mas antes de eu aplicar a derivada, eu vou escrever esse raiz de x aqui de uma forma exponencial para que eu consiga mais facilmente aplicar a derivada. Aqui é a raiz quadrada de x. Então, se fosse raiz cúbica, aqui na parte de baixo da nossa fração seria 3. Como é raiz quadrada, é 2. Então, sempre o denominador é o númerozinho que vai estar aqui na nossa raiz. Se fosse raiz quinta, então aqui na parte de baixo seria 5. E o numerador é o número que está acompanhando o expoente do número que a gente está pegando. Então, x, se tivesse levado a 3, aqui seria, na parte de cima, 3. Então, o númerozinho que vem aqui, que está saindo aqui da parte de cima, vem para cima, e o número da raiz vem para baixo. Então, consegui escrever essa raiz de forma exponencial, então eu posso já aplicar a derivada. Então, vamos lá. Então, ó, o expoente é 1/2, o expoente passa para frente, 1/2 vezes x, e aqui no expoente eu vou fazer 1/2 menos 1. Para resolver o expoente, vou fazer aqui o múltiplo comum, que está aqui, ó. Então, 1/2 menos 1 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 1. Então, primeiro eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. Aí eu faço 2 dividido por 2, que dá 1. 1 vezes 1, 1, que eu coloquei aqui na parte de cima do lado de cá. Agora aqui, 2 dividido por 1, que dá 2. 2 vezes 1, 2. Repito o sinal que estava aqui entre os dois. E agora faço o cálculo de subtração. Tenho 1 e devo 2, continuo devendo 1. Por isso, menos 1 sobre 2. Resolvi o expoente aqui, então coloquei ele aqui. Sei que isso aqui é menos 1/2. Essa outra parte aqui eu só repeti do que estava escrito aqui. Para eu deixar esse expoente aqui positivo, eu sempre vou colocar a nossa incógnita na parte do denominador da nossa fração. E assim eu deixo ele positivo. Então, o que eu fiz aqui, ó? A gente tem no denominador somente o 2 inicialmente, né? Então, eu passei esse x que estava no nosso numerador, elevado a menos 1/2, para o denominador, e ele ficou elevado a 1/2 positivo. Então, outra forma de eu escrever essa potência do x, que é 1/2, é escrevendo ela na forma de fração. Então, eu posso fazer que x elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz de x. Repetir o 2 que já estava aqui e repetir o 1 que estava ali também. Então, a derivada de raiz de x é 1 dividido por 2 raiz de x. Vamos fazer outra derivada. X elevado a 8. Então, eu pego o nosso expoente, vou passar para frente da nossa incógnita e no expoente vou fazer 8 menos 1. Aqui, no nosso número não tem mais nada que fazer, 8 menos 1 é igual a 7. Então, a derivada de o x elevado a 8 é 8 vezes x elevado a 7. Vamos fazer mais uma aqui. Número 3. Ó, queremos a derivada de 3 vezes raiz cúbica de y vezes raiz quadrada de x elevado a quinta. Então,
primeiro, não vou derivar, vou escrever essas raízes de uma forma que eu consiga utilizar a potenciação. Então, o número que está elevando o y passa para cima, que é 1, e o número da raiz passa para baixo na nossa fração, que é 3 aqui. Mesma coisa para o x, o número que está sendo elevado ao x vai para cima na nossa fração, e o número que está aqui na raiz, que no caso seria 2, quando não tem nenhum número, porque é a raiz quadrada, vai para baixo. Pronto, escrevi essas nossas incógnitas em forma de potenciação e não mais de raiz. Agora eu vou aplicar a derivada. Então, vou pegar esse valor aqui e vou passar para frente do nosso número. Então, tá aqui, ó. Quer dizer, repetiu 3, né? E agora eu vou fazer 1/3, passando para frente, vezes y, que eu repeti daqui. E no nosso expoente, vamos fazer 1/3 menos 1, que tá aqui. Aqui também, passei o 5/2 para frente do nosso número, repeti o x e no expoente fiz 5/2 menos 1. Aqui, como é 3 dividido por 3, eu posso só simplificar que vai dar 1, né? E então vai ficar só o nosso 5/2 aqui, na parte numérica da frente do x e do y. Aqui no expoente do y, vamos fazer aqui embaixo. 1/3, que está aqui, né? Menos 1. Então, primeiro, tiro o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 divididos por 3 dá 1, vezes 1 aqui em cima dá 1. Vamos lá, 3 aqui do nosso denominador divididos por 1 dá 3, vezes o 1 aqui em cima dá 3. Então, a gente faz, tenho 1, devo 3, fico devendo 2. Então, o resultado ali na nossa potenciação é menos 2/3 que eu coloquei aqui. Ó. Agora, vamos fazer a mesma coisa para saber qual que é o valor da nossa potenciação para o x, que é 5/2 menos 1. Então, aqui, ó, mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2, né? Que tá aqui. Então, 2 divididos por 2 é 1, vezes 5, coloquei aqui que é 5. 2 divididos por 1 é 2, vezes o 1 aqui em cima é 2. Então, repito o sinal, 5 menos 2 é 3, por isso aqui fica 3/2. Então, coloquei aqui, ó, 3/2. Feito isso, agora a gente tem que deixar a nossa potenciação positiva. Então, essa daqui que está negativa, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anterior. Se ela está negativa, a gente passa para o denominador e ela vai ficar positiva. A do x que não estava negativa continua ali na parte de cima. Agora que a gente já fez isso, a gente pode transformar essa potenciação aqui em raiz. Então, o número que está em cima vai para dentro da raiz, na nossa incógnita, e o número que está na parte do denominador vai para fora da raiz. Eu posso escrever, então, esse x também dentro da raiz. Então, o 2 que está na parte do nosso denominador vai para fora da raiz. E o 3 que está na parte do nosso numerador vai para dentro da raiz na potência do x. Está escrito aqui. Então, 3 vezes raiz cúbica de y vezes raiz quadrada de x elevado à quinta tem como derivada 5 vezes raiz quadrada de x elevado a 3 dividido por 2 raiz cúbica de y elevado a 2. Muito bem. Vamos fazer uma última questão aqui. Ó, essa questão aqui é 3 raiz cúbica de y vezes raiz quadrada de x elevado à quinta mais x elevado a 8 menos 60 mais raiz quadrada de x mais π. Como a gente já calculou essa daqui nessa parte aqui, a gente já sabe que esse é o resultado. Eu copiei ele aqui e coloquei ele aqui. Vou arrumar ele para ficar com forma de raiz, para ficar mais bonitinho. Essa parte aqui a gente também calculou já no número 2. Tá aqui, ó. Então, eu copiei ele aqui e coloquei aqui. O resultado de qualquer constante é 0, por isso eu já não coloquei aqui. O resultado dessa questão aqui, dessa derivada, a gente fez lá que era a nossa primeira, que tá aqui. E eu coloquei ela aqui. E
O π também é um número que a gente conhece. O 3,14 e vai alguns números atrás. Como é um número que a gente também conhece, a gente vai ter como derivada zero. Por isso eu já não coloquei aqui. Então, a derivada disso tudo aqui é esse número aqui que vocês já fizeram o cálculo de 1 por 1 anteriormente. Então é isso sobre derivadas. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, me mandem mensagem.